Com o dinheiro que você compra esse carro híbrido, você também pode comprar um sedã topo de linha turbo ou a versão intermediária de um SUV que vende muito no mercado. Ou seja, aparentemente a tarefa desse Toyota Prius aqui não é das mais fáceis e nesse vídeo a gente vai tentar descobrir se ele tem outros argumentos para convencer você, além de todo o apelo ecológico e de economia de combustível que ele tem. Então já vai deixando o seu like aqui se você quiser descobrir isso comigo e também se inscreve no canal da KBB se você ainda não é inscrito, porque toda semana tem vídeo novo para você aqui. A Toyota conseguiu vender quase 2.500 unidades do Prius no ano passado, mas esse ano tá difícil manter esse ritmo, já que estamos na metade de 2019 e só cerca de 500 Prius foram emplacados. O preço é o fator que mais impede o Toyota Prius de fazer sucesso, já que ele é tabelado a R$ 125.450, ou seja, já está bem distante da versão topo de linha do Corolla, que fica abaixo dos R$ 120 mil. E aí nessa faixa, na verdade, ele está pegando mais o Honda Civic Touring, que parte de R$ 128.900, e encosta também no Jeep Compass Flex, na versão Longitude, que custa R$ 127.990. E é com esses dois que a gente vai comparar o Prius agora. Você está vendo aí a primeira comparação então entre o Prius e o Civic. E logo de cara a gente percebe, né, que o Prius tem um conjunto totalmente diferente, né, um conjunto híbrido composto por um motor 1.8, 16 válvulas de 98 cavalos e 14 kg de torque, trabalhando com um motor elétrico de 72 cavalos e 16,5 kg de torque. Aí quando eles estão combinados, a potência deles é de 123 cavalos, portanto 50 cavalos a menos do que o motor 1.5 turbo do Civic, que você está vendo aí, que tem 173 cavalos e pouco mais de 20 kg de torque. Apesar dos dois usarem esses motores totalmente diferentes, né, conjunto motriz totalmente diferente, os dois usam um câmbio CVT. Mas é lógico que o desempenho do Civic é muito superior ao do Prius, porque, né, não é a pegada do Prius ser tão empolgante assim. Em relação ao porte, os dois eles têm praticamente a mesma oferta de espaço, tem a mesma distância entre eixos de 2,70 metros, mas o Civic ele acaba dando um banho em porta-malas, porque são 519 litros de volume no bagageiro do Civic. O interessante da gente notar nessas fichas é que mesmo tendo motor turbo potente, o Civic consegue ter números de consumo bastante interessantes. A gente fez uma média ponderada aí, usando como base as informações do Inmetro, considerando 55% de trajeto urbano e 45% de rodoviário, usando uma média ponderada, então, a gente consegue ver que o Civic tem 12,9 km por litro de rendimento com gasolina, ele só aceita gasolina, o que é um número bem interessante. O problema é que quando a gente compara com os 18 km por litro dessa mesma média do Toyota Prius, aí que a coisa fica um pouco mais complicada para o Civic. Se a gente for além, a gente pode considerar a média que a KBB sabe que o consumidor roda 12.900 km nesse primeiro ano com um carro 0 km. Então, se a gente pegar essa quilometragem mais o preço médio da gasolina no Brasil de referência de maio, né, desse ano, já que a gente está gravando esse vídeo em maio, que são R$ 4,55 o litro, a gente vai chegar nessa soma que você está vendo aí na tela de R$ 3.260 que o consumidor do Toyota Prius vai gastar com combustível no primeiro ano, em relação aos R$ 4.550 que o consumidor que tiver um Honda Civic Touring vai gastar nesse mesmo período andando essa mesma quilometragem, ou seja, mais de R$ 1.000 de economia o dono do Toyota Prius vai ter com combustível nesse primeiro ano. Agora, em relação ao Jeep Compass, o Prius também fica atrás em relação à potência, afinal o SUV tem um motor 2.0 de 166 cavalos e 20,5 kg de torque, nessa versão Longitude, lembrando que é um motor flex nesse caso. Só que na prática, como ele pesa mais de 1,5 toneladas, o desempenho dos dois acaba sendo bem parecido, né? O Prius não fica muito atrás nesse quesito em relação ao Compass não. A oferta de espaço do Prius, apesar de ser boa, aí nesse caso ele fica um pouquinho atrás em relação ao SUV, porque ele tem um aproveitamento de cabine bem interessante, o Compass, fora que ele é mais alto, enfim, isso aumenta a sensação de amplitude do habitáculo, o que contribui aí para o conforto do Compass. Mas os dois acabam empatando praticamente no volume do porta-malas, porque um tem 410, outro tem 412 litros aí no bagageiro.
Diferente do Civic, que mesmo sem ser híbrido, ele consegue ter um consumo mais interessante, no caso do Compass, o consumo dele é realmente menos atraente, digamos assim. Ele tem uma média aí de 9,7 km por litro a gasolina, usando a mesma média ponderada que a gente fez comparando com o Civic. E aí, se a gente fizer esse mesmo cálculo que a gente fez antes também, o consumidor do Jeep Compass vai ter um gasto no primeiro ano com combustível de mais de R$6.000, ou seja, é mais do que o dobro do que quem tiver um Toyota Prius vai gastar com combustível nesse primeiro ano, ou seja, uma economia bastante sensível aí no caso desse híbrido aqui. Falando sobre os equipamentos agora, todos os três modelos têm esses seguintes itens que apareceram aí na sua tela, aí embaixo, ou seja, controle de estabilidade, ISOFIX, ar-condicionado de 2 zonas, câmera de ré, central multimídia touchscreen, partida por botão e chave presencial. Individualmente, o Prius tem alguns equipamentos exclusivos em relação aos outros dois carros, né? Por exemplo, ele é o que tem mais airbags, são 7 airbags de série no total, e naturalmente ele é o único que tem um modo elétrico de condução, mas ele também tem um head-up display, lanternas de neblina e bancos aquecíveis, isso só ele tem. Agora, assim como o Civic, o Prius tem faróis de LED, faróis de neblina, painel digital, sensor de luz e sensor de chuva também. O Civic tem tudo isso também. O Civic tem 6 airbags de exclusivo, tem sensor frontal, alerta de ponto cego do lado direito, vetorização de torque, ajustes elétricos do banco e teto solar. Tudo isso só o Civic tem. O Compass é o que vem com menos destaques em relação aos sedãs aí nessa parte de equipamentos. Por exemplo, os faróis dele são halógenos e ele também não tem sensores de luz e nem de chuva. Pelo menos o freio de estacionamento dele é eletrônico, a central multimídia tem uma tela maior, é de 8,4 polegadas e as rodas são de 18 polegadas. Se a gente isolar os R$125.000 que a Toyota cobra pelo Prius, é claro que isso vai soar muito caro, né? Não é barato. Mas colocando isso dentro do contexto dele, a gente descobriu que pela ficha técnica e principalmente pelos equipamentos que o Prius oferece nessa versão única aqui, ele consegue ter um pacote bem equilibrado, sim, até para ser uma compra mais racional. É claro que ele poderia ter uma central multimídia melhor e um porta-malas mais generoso também, mas ele tem um espaço bacana e ele consegue compensar essas falhas com os milhares de reais que ele pode fazer você economizar por ano com combustível. Então o Prius pode ser sim uma alternativa racional para você, mas responde aqui pra gente qual desses carros você optaria para levar para sua casa e deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo para você aqui. Valeu!